Olá, essa é a segunda parte do estudo, onde a gente continua falando a respeito do sal. Então, nós falaremos do sal no Novo Testamento, nós encontramos Jesus falando, tá? Em Marcos 9, no versículo 49 e 50. Ele fala sobre esse compromisso por intermédio do sal. Ele fala assim, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros, ok? E também existe uma correlação que nós lemos em Levítico 2 e Números 18 sobre as ofertas e sacrifícios de serem salgadas e seladas com sal, nessa passagem que nós lemos aqui, né? Em Marcos capítulo 9. Então preste bem atenção que Jesus diz no versículo 50 do capítulo 9, que Jesus ele está dizendo bem assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que isso quer dizer? O que Jesus ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tende sal dentro de vós e a paz com o seu irmão, com a sua irmã, com seus familiares, com seus descendentes, com outras pessoas. É isso que ele está falando. E quando ele fala tende sal entre vós, entre vocês, ele está perguntando se existe um compromisso, uma aliança, uma ligação, um acordo de paz dentro do seu coração com a outra pessoa. Jesus ele está carregando na sua mente esse entendimento de pessoas selarem com sal os seus compromissos, as suas concordâncias, aquilo que ela tem em si, conforme os princípios que nós lemos aqui, que nós vimos como o sal era usado para firmar uma aliança. Então, isso que Jesus está perguntando. Então, aqui, você já entendeu que Jesus, ele carrega dentro de si esse entendimento, esse significado, esse simbolismo sobre o sal. E não é à toa que depois ele fez uma pregação dizendo que vós sois o sal da terra. E agora nós não vamos entrar nessa passagem, né, sobre nós sermos o sal da terra, porque o sal, mas você sabe que o sal é o tempero, é o símbolo da aliança, é o símbolo do compromisso. Você está entendendo isso, amém? Eu creio que sim. Então, o que nós vamos abordar agora é um conceito, uma tradição do povo judaico daquela época. Então, quando você chegava na casa de alguém naquele tempo, o que acontecia? A pessoa ela lhe oferecia sal para comer ou alguma comida salgada. E isso significava para aquela pessoa que ela estava tratando você com grande prestígio, com grande honra. Não era para qualquer um que tinha essa liberdade de se sentar na mesa e ainda ser oferecido sal para comer. Porque aqui, nesse ato, ele queria dizer, então, ele queria dizer que você era muito honrado ali na casa dele. Era um costume, tá? Um conceito que os judeus usavam. Então, já que nós estamos entendendo a respeito do sal na Bíblia, agora o nosso estudo vai ficar mais interessante, porque nós vamos entrar agora no entendimento do sal como simbolismo do juízo de Deus. Eu quero que você grave isso muito na sua mente, que nós vamos usar nessa campanha. O sal é um símbolo do juízo de Deus. Então, todas as vezes que nós juntarmos esses dois conceitos, batalha espiritual e sal, você já vai saber que existe uma simbologia de juízo. E lembra que eu falei no início, nós traremos nossos inimigos para serem subjugados por Deus. Então preste bem atenção, guerra e sal, tá? Guerra e sal é a simbologia do juízo de Deus. E nós usaremos nessa campanha. Por isso que essa campanha é uma campanha de batalha espiritual de alto nível. Então nós vamos começar aqui nesse entendimento, lendo Deuteronômio 29, versículo 23, que diz assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá.
nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Olha só, o que Deus está falando aqui nessa passagem? Foi um símbolo de juízo de Deus nessas cidades que foram destruídas. Então, quando vem a justiça de Deus, logo vem o juízo de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, como você já sabe, né? E o que tem lá na região onde era Sodoma e Gomorra nos dias de hoje? Será se esse versículo se cumpriu? O que tem lá hoje é o que nós sabemos? É o mar morto, é o mar salgado, né? E conforme está escrito aqui, nem toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá. Olha só, o próprio Deus destruiu Sodoma e Gomorra na época de Abraão, e depois disso, coisa nenhuma se levantou lá. Nada, não tem mais nada lá. E o mar morto, né, você sabe que é um mar de sal. Então, esse mar mesmo, ele tem 400 gramas por litro. Então, você já pensou, 40% da composição desse mar é puro sal. E é produzido ali diariamente sal. Então, vai ficar ali perpetuamente. O resto da vida vai ser o símbolo do juízo de Deus ali sobre aquela cidade. Então, eu quero trazer aqui mais um exemplo de sal como instrumento de batalha espiritual, que está escrito em Juízes 9:45. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que essa passagem está contando aqui é que Abimeleque pelejou contra essa cidade todo aquele dia, ele tomou a cidade e ele julgou e sentenciou e matou o povo que havia nela e assolou a cidade. E o que ele colocou? Ele semeou sal, porque sal é um símbolo de juízo perpétuo, ou seja, para sempre. Ele estava dizendo ali o quê? Aquela cidade para sempre ali foi vencida, foi destruída, ela não iria se reerguer, não iria brotar mais nada daquela cidade, aquela cidade não ia frutificar mais. Então, quero que você perceba que no mundo espiritual, esta é uma simbologia muito forte, tá? Porque por meio desses 2 versículos aqui, você teve clareza que o que está conectado a um princípio de batalha espiritual é um símbolo de juízo, que o sal, né, ele é um símbolo de juízo, do juízo de Deus, tá? Então, aqui, o último versículo aqui que a gente vai ler a respeito desse juízo está em 2 Reis 14:7, que fala sobre Amazias. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale de Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Lembra do termo que a gente falou que vai usar muito nessa campanha? Está em 2 Reis 14:7. Então, um dos princípios de batalha espirituais que nós vamos usar aqui é esse termo Jocteel, porque ali foi uma cidade que era um lugar que era consagrado aos demônios, aos ídolos e às coisas contrárias a Deus. E ali aquela cidade foi destruída e foi dado o nome Jocteel, que foi subjugado por Deus. Então, muitas coisas nas nossas vidas também estão assim, consagradas a demônios, a ídolos, as coisas contrárias a Cristo. E eu e você temos que, após conquistar este lugar, nós temos que consagrar, quebrando sobre aquele lugar, aquele nome, e trocar o nome daquele lugar por Jocteel. Foi isso que Amazias fez. Ele trocou o nome da cidade de Selá para Jocteel. Isso significa subjugados por Deus, amém? Então, Amazias, ele derrotou os 10.000 inimigos no Vale de Sal, ele tomou toda aquela cidade, trocou o nome, exterminou os inimigos, e Amazias, ele entende que ali Deus estava subjugando os inimigos dele.
e por isso ele dá o nome de Jocteel. E em 1 Crônicas 18:12, você vai ver que Abisai, no Vale de Sal também lutou contra os edomitas e exterminou ali 18.000 inimigos. Então, se existe uma legião de demônios que está lutando, ainda retendo a sua bênção, a sua vitória, nós traremos para este vale, para o Vale de Sal, amém? Olha o que diz em 1 Crônicas 18:12. Também Abisai, filho de Zerua, feriu a 18.000 edomeus no Vale de Sal. Lá em 2 Samuel 8:13 também narra esta mesma batalha de Abisai no Vale de Sal, apontando quem estava no comando, o rei Davi, tá? Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale de Sal, a saber, 18.000. Então, trazendo o Vale de Sal para os nossos dias atuais, o nosso entendimento é que o Vale de Sal não é apenas um lugar físico, porque a nossa luta não é contra os homens, não são contra as mulheres, né, como era no Antigo Testamento, mas a nossa luta ela é espiritual. Então, quando você carrega esse entendimento para dentro desse campo de batalha, o Vale de Sal ele passa a ser essa dimensão espiritual para se lutar essa batalha espiritual, para trazer esses inimigos para serem subjugados por Deus, amém? Então nós faremos essa campanha, tá? E você vai entender o poder, você vai viver vitórias, sabe? E nós vamos consagrar um punhado de sal, e sobre este sal, após consagrado, você vai subjugar as enfermidades, as doenças, os problemas de ordem emocional, sentimental, financeira, sabe? Na área ministerial, enfim, você vai subjugar, tá? Fazendo essas orações no seu horário mesmo, tá ok? E eu vou mandar o link pelo seu WhatsApp, e saiba que você terá grandes vitórias, tá? Quando Deus ele se levanta para subjugar os seus inimigos, ele se levanta com amor ardente, sabe? E existe uma tradução que diz que esse amor ardente significa aquele zelo, aquele cuidado, sabe, aquela atenção especial. Então Deus ele está se levantando com zelo, e ele se levanta na sua ira e no seu furor, como nós lemos aqui em um dos versículos. E na sua ira e no seu furor, a tradução da palavra dá para entender, é como se ele tivesse com tanta raiva que ele estivesse espumando pelo canto da boca, sabe? Quando a pessoa fica irada, sabe? Deus, ele se ira. A palavra de Deus fala que a gente pode irar, só que a gente não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis, sabe? E essa é uma qualidade de Deus, é um adjetivo, né? É uma qualidade, né? Uma característica, na verdade, de Deus, e nós também temos, né? E Deus ele se ira também, e quando ele entra com a sua justiça, ele vem também e manifesta o seu juízo. Então é isso que nós faremos nessa campanha. Peça a orientação do Espírito Santo para você continuar, para você fazer um jejum, ok? Porque nós vamos subjugar todos esses inimigos, seja pobreza, dívida, falência, causas na justiça, desemprego, problemas matrimoniais, familiares, filhos rebeldes, libertação, cura, salvação, restituição, negócios. Não sei o que você está apresentando, mas todos esses espíritos que ainda amarram, sabe, sejam trabalhos de feitiçaria, de macumba, eu não sei, eles serão subjugados por Deus, e nós vamos declarar todos os dias Jocteel, 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 amém? Jocteel sobre a sua cidade, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre o seu carro, sobre o seu CPF, as suas contas bancárias. Jocteel, Jocteel, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para iniciar essa campanha e dar um basta, no nome de Jesus, amém? Então eu vou encerrar aqui
esse estudo, já consagrando o sal, e no dia 11 nós faremos a primeira oração. Amém? Senhor, nós agradecemos pelo entendimento da Tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem uma aliança perpétua conosco. E hoje nós queremos firmar essa aliança de sal contigo. Essa aliança, Pai, que talvez a nossa família ainda não fez, talvez eu ainda não fiz com esse entendimento dessa aliança de sal. Eu e meus irmãos estamos aqui em unidade contigo. Nós já fazemos a aliança, Senhor, através do teu sangue. Nós recebemos, Pai, essa aliança vinda, Senhor, através do teu sangue, do sangue de Cristo. Mas hoje também queremos firmar essa aliança de sal, essa aliança perpétua. Senhor, essa aliança de vitória perpétua sobre as nossas vidas, essa aliança de te amar perpetuamente, essa aliança, Senhor, de te honrar perpetuamente, essa aliança, Senhor, de conserto e de adoração a ti perpétua. E essa aliança, Senhor, vai reverberar sobre a minha vida, os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Senhor, é o que eu declaro sobre mim e cada um que está orando aqui, Senhor. Essa aliança vai reverberar até a nossa milésima geração. Assim como vemos que Davi, ele levantou uma aliança, Senhor, os levitas, e até hoje, Senhor, o povo ainda está lá, Senhor. Ainda, Senhor, ainda existem levitas que querem erguer, Senhor, o tabernáculo de Salomão. Ainda existe esse povo, porque eles fizeram uma aliança perpétua contigo. Então, Senhor, nós fazemos essa aliança, Senhor, e nós apresentamos, Senhor, a nossa geração, consagrando elas ao Senhor, consagrando, Senhor, cada um, Senhor, dos nossos filhos, bisnetos, netos que virão, tataranetos, até a nossa milésima geração. Nós consagramos a Ti debaixo dessa aliança de sal. Pai, debaixo desse entendimento, nós consagramos, Pai, esse punhado de sal, Senhor, e de água profeticamente, para declararmos e decretarmos Joquiteel, Senhor, Joquiteel, Senhor, sobre as falências, sobre as dívidas, sobre as pobrezas, sobre as causas na justiça, sobre o desemprego, sobre os problemas matrimoniais, sobre os problemas, Senhor, na área sentimental, sobre os problemas emocionais, sobre os problemas, Senhor, de saúde física, por cunho espiritual, fisiológico, emocional. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos os nossos inimigos subjugados por Deus. Nós trazemos os nossos inimigos agora, Senhor, espirituais, para este campo de batalha, para o vale de sal, e decretamos Joquiteel, decretamos o juízo e a justiça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que nessa campanha, Senhor, grandes vitórias venham para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, que altares sejam levantados aqui, que ofertas, Senhor, alianças perpétuas contigo sejam firmadas contigo mediante essa campanha. Senhor, e que o Senhor entre com teu zelo ardente, com teu amor ardente, mas também que o Senhor entre com fúria, com justiça e juízo, Senhor, decretando o fim, em nome de Jesus, dessas legiões de inimigos espirituais que têm se levantado, Senhor, contra as nossas vidas e as nossas gerações. Em nome de Jesus, nós decretamos a nossa liberdade total, nós decretamos Joquiteel, para a honra e glória do nome de Cristo. Nós apresentamos essa campanha a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jeová Shabaol, Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsidkenu, Senhor, o Senhor da justiça, o Deus justo, o Deus juiz, o Deus que está sentado no trono para subjugar os nossos inimigos. Nós apresentamos essa campanha e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer segundo a força do Teu poder. Cobre cada um com Teu sangue, Senhor, e traz, Senhor, o direcionamento, Senhor, exato, Senhor, para a vitória de cada um aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos e damos honra e glórias ao Teu nome. Aleluias. Queridos, nossa, muito forte essa campanha, muito forte esse entendimento, senti muito a presença de Deus, mas se ficou alguma dúvida, se
Se não ficou muito claro, você pode me perguntar. Eu quero trazer o máximo de entendimento bíblico, espiritual, e para que você venha romper, sabe? Se eu tivesse aprendido isso há alguns anos atrás, né, ou na minha adolescência, ou enfim, eu estaria em outro patamar, mas talvez não estaria aqui falando com vocês. Então, eu agradeço a Deus por esse entendimento e eu quero compartilhar de uma forma simples, mas bem clara. E se ficou alguma dúvida, pode me chamar. Convide pessoas para fazerem essa campanha, pessoas que realmente querem uma mudança de vida, pessoas que buscam de um lado para outro e não vê mais solução na família, enfim, sabe? Deus tem resposta para tudo e não há impossíveis para Deus, não há noite escura que possa impedir o nascer de um sol, tá? Então o sol da justiça, ele vai brilhar cada dia mais na sua vida até esse dia perfeito, amém? Então, estou muito grata a Deus pela sua vida, por essa campanha que nós vamos iniciar, porque o reino espiritual vai se mover, vai se balançar com força. Amém. Fique com Deus, um forte abraço.